nos vimos mais, não é? Desde a vida de Monteiro Lobato, desde as suas histórias e tal. Mas aqui é um lugar que eu adoro. A biblioteca, vocês sabem. Falou de criança? Olha eu aqui de novo. Pois bem. E hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre um francês. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho com vocês que já são quinto ano, já é uma turminha um pouquinho mais elevada, não é? Alguém sabe o que é mitologia? Olha que palavrinha difícil, né? Não sabe? Não. Mitologia é o estudo das lendas, dos mitos, das fábulas, o seu significado, o motivo, o objetivo de que foi criada essa ciência. E quando nós falamos desde os tempos antigos da humanidade, em que as pessoas ainda não entendiam as vontades do ser humano, ainda não entendiam os seus pensamentos, ainda não entendiam os fenômenos naturais, não é? Passavam então a criar lendas, criar mitos, criar fábulas. Então, de origem grega, a palavrinha fábula quer dizer história. E história é uma coisa que eu gosto muito. E eu tenho certeza que vocês aqui também. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Jean La Fontaine. Jean La Fontaine foi um francês, né, do século XVII. E ele nasceu no meio de burgueses, da nobreza, né? Ricos na época. Só que essa mesma nobreza o ajudou a escrever vários contos, vários artigos também da literatura. Foi quem incentivou. Ele realmente tinha as fábulas como seu grande motor, o seu grande motivo de escrever, e escrever para crianças. E dentre todos os seus 12 livros escritos, conhecidos no mundo todo, tem um que eu gosto muito. Um que fala de um sonho de voar, o sonho de Ícaro. Alguém já ouviu falar em Ícaro, quinto ano? Já. Bom, e esse sonho de Ícaro é o que eu vou contar, escolhido nesse livrinho aqui pra vocês hoje. Pra Roquinha realmente, só deixa eu contar uma história, né? Eu vivo repetindo isso pra ver se ela aprende, porque eu gosto de contar a história. Mas é porque esse livro são várias histórias. Mas eu gosto de contar a história. E eu gosto de contar muitas histórias. Mas hoje, vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Ícaro. Essa de escolhida, assim, a dedo pela Pronaná, pela sua importância, é que eu vou contar. Dédalo, olha o nome difícil, né? Dédalo era um homem brilhante. Homens brilhantes, mentes brilhantes, aqueles que criam, aqueles que têm uma capacidade de inventar coisas, não é? E Dédalo trabalhava para o rei de Atenas. Ele criava o quê? Estátuas. Estátuas que eram criadas de uma maneira que muitas vezes quem via achava que elas até falavam, devido à maneira, o carinho que ele esculpia essas estátuas. E ele tinha um filho chamado Ícaro. Mas Dédalo, ao trabalhar, tinha um ajudante, o seu discípulo, Talo. E esse ajudante também era brilhante. Ele foi, assim, um grande criador do compasso, o criador da roda de oleiro, o criador também, deixa eu dar uma pesquinha aqui, porque foram tantas criações, da serra, também da serra. E ele, com tão brilhante, com a mente tão, assim, evoluída para as criações, de certa forma, em alguns momentos, se sobrepunha, não é? Ele chamava mais a atenção do que o próprio mestre, o Dédalo. E Dédalo tinha um grande defeito. Ele era invejoso. E devido à sua inveja ser tão grande, mas tão grande, um dia ele jogou Talo do telhado do templo. E Talo, ao cair, enquanto ele se desfalecia, atenção, por favor, muito obrigada. Enquanto ele se desfalecia, a deusa Atenas resolveu então se meter na história. O que foi que ela fez?
ela transformou Talo em um pássaro, um perdiz, que saiu voando, voando. Era o seu espírito, lógico, não é? Saiu voando, 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 enquanto seu corpo jazia no chão. E Dédalo, ao ver o que ele tinha feito, ele ficou assustado. Meu Deus, o rei Atenas vai mandar me castigar. E agora, o que devo fazer? Primeira atitude que ele teve, fugir. Pegou seu filho Ícaro e disse, nós vamos fugir para a ilha de Creta, a ilha do rei Minos. E lá nós vamos ficar por bastante tempo, até as coisas se acalmarem. Fugiram. Foram muito bem recebidos pelo rei, na verdade, não é? E também construíram muitas coisas. Móveis, barcos, estátuas. Mas a grande construção, sabe qual foi? Labirinto? O labirinto. Como é o seu nome, meu querido? Conta para mim. Meu nome é Lino. Lino, gostei muito. Muito bem, Lino. Isso mesmo, dá aqui a mão para mim, por favor. Tá na hora de vocês falarem um pouquinho também. O labirinto do Minotauro. O Minotauro comedor de gente, né? É, que eles vão comer de 9 anos. Olha, ótimo. Muito bem. Então, Lino, deixa eu continuar a minha história um pouquinho. Aí, ele construiu o labirinto e só Dédalo conhecia a saída do labirinto. Só que o rei Minos começou a ficar assustado. Ele pode contar para alguém e ninguém pode conhecer esta saída. O que devo fazer? E resolveu aprisionar Dédalo e seu filho Ícaro na ilha para sempre. Eles não iam sair de lá mais para nada. Só que ele esqueceu que eles eram muito inteligentes. Eles tinham, digamos assim, um plano B, né? O que fazer? Muito bem, Lino. Resolveram construir asas. Mas assim que é bom, né? Participação. Construir asas. E eles começaram então a costurar penas e colar, né, através de linha de cera, as asas que iriam levá-los embora da ilha. Só que tem um detalhe. Quando Dédalo colocou as asas em Ícaro, ele fez uma advertência, né? Fez um grande aviso. Não voe perto do mar, porque elas não podem ser molhadas, não é? E não voe perto do sol, para que a cera não derreta as asas e você caia. Tudo bem. Voaram, ó. Foram, saíram da ilha e aí pegaram rumo. E as pessoas olhavam aqui de baixo e diziam, meu Deus, são deuses. O que está acontecendo? Quem são aqueles lá tão alto? São deuses que estão voando, porque ninguém entendia. E o que é que eu falei? A gente tem que sempre procurar uma explicação para aquilo que a gente não entende, não é? Então eles achavam que eles eram deuses, porque eles podiam voar. E foram voando. Só que Ícaro se deslumbrou. Pense, ele amou a vontade, a atitude de voar, de ver o mundo lá de cima. E ele foi se afastando do seu pai, devagarzinho, mesmo sem querer, foi subindo, subindo, subindo em direção ao sol. E lá vem ele. E lá foi ele. E nós vamos ver o que aconteceu dessa nossa história. Ok? Aumenta mais um pouquinho. Devagar. Gente, olha que veio ver palmas para Ícaro. E ele querendo voar, e voando. Tá aí, Ícaro, voando, subindo, ganhando o mundo. Ele ia, Ícaro. E ele ia sem pensar em sol, em
uma experiência, olha, eu não voei não, viu? Mas eu sei que foi maravilhosa. Porque pelo entusiasmo que estava Ícaro, imaginem sair voando pelo mundo. Mas aí tivemos um problema. Ele se aproximou do sol. Voou tanto, subiu tanto que esqueceu das recomendações de Dédalo e se aproximou do sol. E ao se aproximar do sol, quando ele percebeu, suas asas estavam com as penas caindo, estava derretendo, a cera estava se desfazendo e ele caiu de muito, muito, muito alto, direto no mar. Ele caiu. E então, seu pai desesperado já o tinha perdido de vista. Onde está Ícaro? Onde está Ícaro? E começou a procurá-lo. Foi então que ele encontrou o seu corpo na superfície da água. E desesperado, ele o abraçou e resolveu ir para uma outra ilha mais distante, onde faria uma cova e o colocaria em descanso. E foi o que ele fez. Porém, ao chegar nesta ilha, no momento que estava colocando seu filho deitado, né, sobre a relva, o que aconteceu? Ele viu a presença de um pássaro, um perdiz, que veio visitá-los nesse momento e estava bem junto a ele, acompanhando tudo. Foi aí que, com a inteligência e a mente brilhante que ele tinha, ele deduziu: é Talo, é o espírito de Talo que veio me visitar, que veio me acompanhar. E os deuses realmente me castigaram. Levaram meu filho de um tombo, assim como eu empurrei Talo e ele também morreu de um tombo. E aí finalizamos a nossa